Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. AJFI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de shoppings. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 7,45. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 11,27% e atualmente ele está sendo negociado a um PVP de 0,61. O que acontece? Esse é um fundo que já nasceu na base de R$10, mas ele teve uma valorização no seu patrimônio. Então atualmente vocês vão ver que ele vale mais de R$10. Então, ele está sendo negociado atualmente um PVP de 0,61. Isso indica quase 40% de desconto. Esse é um fundo que negocia com liquidez mediana, na casa de 620 mil em média por dia, e ele vem de uma variação negativa de menos 18% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse fundo, como eu disse, ele nasceu na base de R$10 no final do ano passado, no final de 2023, e desde que ele veio a mercado, até mais ou menos meados do ano atual, né, do ano de 2024, esse fundo ali chegou a ter algumas oscilações para baixo, mas chegou a ser negociado ali próximo de R$10. Mas, desde abril para cá, o fundo entrou numa queda. Então lá, em junho mais ou menos, o fundo já estava a R$9. Depois ele teve uma queda maior ainda, quase beliscando os 8. Ele esboça uma pequena recuperação ali no mês 7, mas novamente o fundo entra no sentido de queda e agora ele está mais ou menos lateralizado nessa faixa aí de 7 e pouco, 7,20 e 7,40. Continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele é de mandato renda, é um fundo de shopping, de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e também nós vamos deixar para ver lá dentro sobre vacância. É um fundo que conta ali com um pouco mais de 13 mil cotistas e ele tem mais de 31 milhões de cotas emitidas. Como eu disse, né, hoje ele está valendo 12,25, da base 10 ele aumentou aí para 12,25 e ele tem um valor de mercado de 387 milhões. O último dividendo anunciado pelo fundo foi de 7 centavos. Continuando, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. E aqui a gente vê o dividend yield médio subindo. E isso está acontecendo por dois fatores. Primeiro que a cotação vem caindo muito, mas também o dividendo vem aumentando um pouquinho. E aí esses dois fatores somados têm feito com que o dividend yield venha tendo um aumento bem interessante. Então esse fundo estava orbitando com dividend yield na casa de 0,7, beliscou ali 0,8 e os mais recentes saltaram para casa de 0,83, 0,91 e 0,95% de dividend yield. Nominalmente dizendo, o fundo aqui fez entregas de até de 8 centavos, mas estava na casa de 6 centavos em algumas dízimas, e aí as últimas entregas foram de 7 centavos. Então o fundo chegou a entregar 8 centavos em fevereiro, caiu para 7 centavos, 6, e aí em agosto ele entregou 6,8, depois de setembro 6 centavos, 8, e aí mês passado, mês 10 e o mês atual, mês 11, 7 centavos. No dia 8 do 11, o fundo anunciou os seus dividendos, vai pagar no dia 25 do 11. Como esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência, pode ser que quando o vídeo for ao ar, já esteja perto deste pagamento aí do fundo. E aí, por fim, nós vemos aqui sobre rentabilidade, desde que o fundo veio ao mercado. Como ele está depreciado, né, está com bastante desconto, a rentabilidade do fundo atual está deixando a desejar. Ele está com menos de 18% de rentabilidade. E no período o CDI vem com 11%, o IPCA 4%, o IFIX 1% e o IDIV vem ali com 18,59%. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Torne-se membro aqui do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de todo apoio, você vai ter acesso antecipado a vídeos, participa do grupo do Telegram, você tem preferência quando pede vídeo e ainda tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades e adquirindo a planilha, ela vai te ajudar de inúmeras maneiras, principalmente organizar os seus ativos na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira porque é um ótimo produto e o principal, adquirir na planilha é uma forma de apoio financeiro.
Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador, baratos e acessíveis. Adquire os e-books, porque também é uma forma de apoio financeiro. E se você estiver precisando de uma ajuda, para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem aí no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, o relatório mais recente entregue pelo fundo, e a gente já vê uma foto de cada um dos imóveis do fundo. Atualmente ele conta com 6 shoppings e pequenas participações nesses shoppings. Quais as taxas que o fundo cobra? O fundo cobra 0,10 de administração, 0,6 de gestão, e ele tem como benchmark tentar bater o IFIX. Como eu disse, né, ele vale 12,25 e na data de fechamento do relatório ele estava a 7,57. Continuando aqui, ele traz algumas outras informações no site, né, tais quais os comentários da gestão. Como são comentários curtos, nós vamos fazer a leitura completa dos comentários, tá? Então o resultado do fundo no mês de setembro foi de 2.301.000 ou 7 centavos 2,8 por cota. No mês de setembro anunciamos um dividendo de 7 centavos. O fundo possui hoje um resultado acumulado, sendo o resultado dessa diferença entre o valor apurado do mês de setembro e a distribuição que foi realizada. O fundo teve negócio em todos os pregões e com um volume de 24 milhões negociados aí, ou seja, 10% das cotas foram negociadas no mês. O número de cotistas teve uma ligeira diminuição, atingindo 13.400. O crescimento frente ao IPO ainda é expressivo. Ele subiu aí 115% desde que ele veio ao mercado. Resultado operacional e financeiro do portfólio. Em relação ao NOI, na comparação do ano e do acumulado dos últimos 12 meses, todos os ativos estão no campo positivo, com destaque para balneário, com 13% acima e 12% acima. Em relação às vendas também, na comparação do ano e do acumulado dos últimos 12 meses, todos os ativos também estão no campo positivo, destaque para o continente, que está 7% acima e 8% acima. Continuando, ele continua falando aqui mais, né? Em relação ao custo de ocupação, os shoppings Neomart e Norte tiveram maior e menor índice do mês, respectivamente. A inadimplência líquida está abaixo de 2% em todos os shoppings. Em relação às vendas, todos os ativos tiveram um desempenho positivo. Em termos de SSS, que é Samos Story, alguma coisa nesse sentido, tá? O destaque fica para a conta do Nações, com 8% no yield on cost aí. Com a piora na confiança em relação ao cenário fiscal brasileiro, cada vez mais o fundo da JFI segue na trajetória de preço mais distorcido no mercado secundário. O desconto se torna cada vez mais amplo para imóveis que, na contrapartida, estão performando melhor hoje do que no passado. Então a gestão acha que, com certeza, né, está tendo uma disparidade entre a cotação a mercado e o que, teoricamente, o fundo vale. Né? Aqui ele mostra a performance do fundo, a DRE do fundo. A gente vê que em linha, atualmente está um pouco mais estabilizado, ó, as receitas do fundo. Em abril, 2,5 milhões. Maio, caiu muito para 1.700.000. Em contrapartida, em junho, o fundo receitou acima do normal com 3.200. Então, um pelo outro, meio que volta à normalidade de mais ou menos 2,5. Contando essa faixa, 2.400.000, 2.400.000. E setembro, 2.542.000. As receitas do fundo também estão mais ou menos linearizadas. Atualmente, ele está recebendo na faixa de 2.300.000. Isso do shopping. Além disso, o caixa vem gerando resultado para o fundo. Caiu um pouco o resultado do caixa, ó, que era na casa 130.000, 124, 123, 121. Só que aí também passou a ter um resultado maior, porque acho que parte do caixa ele alocou em crise. Ó. Então, 23 mil em crise, depois 57 mil em crise, 147 mil em crise. Então, somados os dois hoje, está dando mais ou menos quase 250 mil alocados em crise aí. O crise e caixa, né? Mas está um resultado maior do que era lá no início do ano. As despesas do fundo também diminuíram, o que já chegou a ser 500 mil atualmente, ó, 290 mil, 300 mil e 240 mil. Sendo que essas despesas operacionais que eram maiores, elas vêm quase sendo zeradas. E aí a gente vai ver aqui na prática, as duas despesas do fundo, né, que vai para o bolso da gestão, ó, taxa de gestão e administração. Então nós vamos ver o que esses dois valores representam frente ao total de receitas que o fundo teve aí. Então vamos lá, 212 mil. Esse valor aqui, mais os 23 mil, que eu vou arredondar para 24, está dando ali 236 mil. Esse valor vezes 100 dividido pelas receitas, 2.542. Então, aqui a gente vê que as taxas do fundo estão na casa ali de 9,28%, o que eu reputo ser totalmente tranquilo, tá? Outro ponto de atenção. O fundo vem distribuindo até com fazendo uma certa reservinha, ó.
Lá em abril, ele distribuiu acima das suas capacidades. Ele gerou 2 milhões e 23 mil e distribuiu 2 milhões e 200. Só que depois, em maio, aí o fundo usou bastante caixa. Ó. Ele gerou 1 milhão e 300 e distribuiu 1 milhão e 897. Só que a gente não sabe como é que estavam as reservas antes, né? Depois, em junho, o ideal seria o fundo ter um acumulado aqui, né? Dos últimos 12 meses, ou pelo menos o acumulado do ano. Depois, ali em junho, aí o fundo teve uma receita expressivamente maior. Ele teve 2 milhões e 900 e entregou 1 milhão e 800. Então, que provavelmente dá para cobrir os resultados anteriores, tá? E depois, julho, entregou o que gerou, 2 milhões e 154. Agosto, a mesma coisa, 2 milhões e 154. E agora, no mês, o último resultado, né? Ele teve de resultado 2 milhões e 301, ó. 0,728 e ele entregou 2 milhões e 213, que são 7 centavos. Novamente, o ideal seria que a gente tivesse o total que ele tem de reservas acumuladas aí. Continuando aqui, ele traz sobre os ativos e como é que a gente sabe o valor patrimonial do fundo, né? E tem pequenas oscilações, sendo que a maior parte das oscilações se dão a partir de contas a receber, né? E também a partir dos passivos ali, que tem alguns valores a pagar também. Então, isso que dessas oscilações do valor patrimonial fica oscilando entre 12,25, 12,26 aí. Baseado aqui nessas informações, aparentemente o fundo tem uma dívida de 23 milhões, mas frente ao total que o fundo possui de patrimônio aí, é algo totalmente irrisório, né? E ele tem em caixa também 20 milhões. Então, mesmo que isso aqui fosse uma alavancagem, na prática é como se ela fosse uma alavancagem líquida nula, né? Porque o que ele tem de ativos aí, no caixa de liquidez, dá para suprir os possíveis passivos do fundo. E continuando aqui, ele mostra sobre as negociações de cota, sobre o volume e tal, né? E como que a cota vem se comportando aí. Então, desde que o fundo veio a mercado, aqui a gente vê o salto no valor patrimonial, né? Que teve uma apreciação aí, saindo da casa de 10 milhões, de 10 reais para 12 reais. Mas, em relação às cotas, né? A gente vê que cota a mercado aqui, ó, o fundo vem despencando aqui no seu valor de negociado, né? E aí o fundo atualmente vem se distanciando do CDI. Tanto o IFIX quanto a cotação do fundo vem se distanciando do CDI aí no período. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente nos ajuda imensamente. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós o que você acha a respeito desse fundo imobiliário. Você conhecia? Você tem? Atualmente estão surgindo, né, muitos fundos novos de tijolos e de base 10, o que me agrada bastante. Por que eu acho que fundos de base 10 são muito importantes para o mercado, principalmente para o investidor iniciante? Geralmente o investidor iniciante é aquele que vem com pouco dinheiro, é aquele que tem pouco recurso. E os fundos de base 10, eles ajudam, entre aspas, a bola de neve funcionar de forma mais rápida. Depois de um certo tempo, depois de um certo patamar, depois de um certo poder de aporte, isso não vai mudar tanto. Aí tanto faz fundos de base 10, base 100, né? Mas, para quem tem pouco recurso para investir, dá para ele começar a investir em cotas de menor valor. Outro ponto é o seguinte, imagina o seguinte, se você tivesse cotas de 100 reais, você teria que ter ali mais de 10 mil investidos para que isso gerasse os seus primeiros 100 reais, ou seja, só a partir de 10 mil reais investidos é que, entre aspas, a bola de neve começaria a acontecer. Agora, com cotas de base 10 reais, a partir de R$1.000 investidos, isso já geraria algo próximo de 10 reais e facilitaria ali, né, na bola de neve. Então é infinitamente menor para que comece o próprio dinheiro investido a ajudar na compra de novas cotas, né? Então, para mim, são um dos principais fatores de cotas de base 100. Em relação a esse ativo em específico, toda vez que eu vou falar de um ativo aqui no canal, em um vídeo, né, que eu estou falando, eu deixo claro se eu sou conflitado ou não. Por que isso faz diferença? Eu sou transparente. Eu não quero que você compre um fundo ou venda um fundo porque eu tenho ou não, porque eu disse a favor dele ou não. O meu objetivo aqui com os vídeos é ajudar de maneira educacional, mas ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você mesmo. Então seja você quem toma realmente as decisões por você mesmo. Porque se você compra baseado em porque alguém disse que é bom, se acontecer alguma situação com o fundo, depois você fica desesperado e não sabe o que fazer. Então eu particularmente tenho esse fundo. Foi um dos ativos que eu escolhi para ter no meu portfólio,
principalmente por ele ser de base R$10. Então, no meu portfólio, na carteira pública e na carteira fechada, eu tenho 3 fundos de shopping e esse foi um dos que eu escolhi para ter. Mais à frente eu vou falar dos pontos de atenção que eu vejo em relação a esse fundo, os pontos de risco, né? Tem alguns conflitos que tem que ser vistos aí, mas é um fundo que eu estou satisfeito com ele até aqui, principalmente porque ele está descontando, está caindo bastante, tá? Não vejo nada de grave, nada de problemático, nada de assim, perigosíssimo, mas as cotas a mercado estão caindo muito. E eu estou tentando focar a maior parte das minhas compras no meu LVBI, que eu quero finalizá-lo, mas esse fundo aqui, se eu pudesse também, eu tivesse recursos infinitos, eu estaria comprando muito dele para eu chegar no meu limite de exposição que eu quero ter. Eu gosto, acho vários pontos mais positivos do que negativos, mas não significa que o fundo é bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Bastante atenção em relação a isso aí. Aqui eu gostaria de reforçar novamente, né? O nosso objetivo é chegar aos 20 mil inscritos. Só que a gente queria chegar aos 17.900. Nós alcançamos. E agora nós estamos tentando chegar às próximas fases. Então nos ajude a chegar aí aos 18 mil, 19, 20. Se inscreva aqui no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Todos os nossos canais, eles estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E eu gostaria de reforçar também um recadinho. Se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, deixe uma mensagem para a gente no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Voltando aqui ao relatório gerencial, aqui agora a gente vai ver sobre os seus shoppings. E aí, um dos pontos de atenção que eu falei lá, né, de risco, é que esse fundo só tem imóveis lá no estado de Santa Catarina, né? Então esse é um ponto de atenção. Os seus imóveis ficam Florianópolis, Criciúma, Balneário Camboriú, Joinville e 2 em Blumenau. Então, esse já é um ponto de atenção porque ele tem risco geográfico. Ele está em um único estado, né? Quando ocorreu aquela calamidade gravíssima lá no Rio Grande do Sul, imagina se você tiver ativos que são concentrados em um único estado. Então esse é um ponto de atenção, tá? A gente vai ver rapidamente sobre os imóveis, mas eu sugiro que se você gostar do fundo, pare, olhe, estude, veja com atenção, tá bom? Então ele tem shoppings aí que já estão com certo tempo no mercado, isso já ajuda na maturação, tá? E várias pessoas falaram que são shoppings bons. Tem, lógico, que uns melhores ou piores, mas são bons shoppings aí. E a participação do fundo, aqui já tem outro conflito. Esse fundo, o nome dele é a JFI. Por quê? Eles só compram imóveis do próprio grupo econômico, que é a JF, tá? Então, esse é outro ponto de conflito que eles possuem. E o fundo, ele tem uma pequena participação nos shoppings que ele possui. Então, ele não é majoritário, tá? Então, vamos lá. Esse Continente Shopping, onde que ele fica? Esse imóvel fica em São José, lá em Santa Catarina. O fundo detém 17%. Um imóvel feito lá em 2012, e aqui a gente vê a quantidade de lojas, a quantidade de vagas de estacionamento. Balneário Shopping fica em Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina. É um imóvel de 2007. O fundo só tem a participação, entre aspas, só de 1%. Então tem 300 lojas lá e o shopping tem 1.300 vagas de estacionamento. Continuando, o que a gente observa? Aqui a gente vai ver sobre o Criciúma, né? Esse shopping aqui, Nações, é de 2016. O fundo tem 17% nele. Aqui a gente vê a quantidade de lojas e vagas de estacionamento. O Garten Shopping, Joinville. O fundo é de 2010, o imóvel, quantidade de shoppings, de lojas, né, quantidade de vagas, e o fundo tem 3%. Então a gente vê que tem pequenas posições em cada um dos imóveis. O Norte Shopping, que fica em Blumenau, é um imóvel de 2011. O fundo tem 14% de participação, quantidade de lojas e vagas de estacionamento. E o último imóvel é o New Market Shopping, Blumenau também, é de 93, isso é bem mais antigo. O fundo tem 6% do imóvel, quantidade de lojas e vagas de estacionamento. Continuando aqui, ele mostra o portfólio do fundo, né? Então tem alguns imóveis que representam mais para o fundo, então são 3 imóveis maiores e 3 menores. O resultado que esses imóveis traz para o fundo, né, o NOI, a venda que esses imóveis traz para o fundo, e aqui ele traz um ponto interessante, né? A questão por população. 19% da população fica na região norte, 17%, 6%, 26%. Interessante esse tipo de informação aqui. Continuando, aqui ele fala sobre os indicadores. Eu vou passar um pouco mais rápido sobre os indicadores, tá? Então, taxa de ocupação, ela vem estável em 92%, ou seja, 8% de vacância, e ela aumentou um pouquinho mais, para 91%, diminuiu a ocupação, né? Aumentou a vacância.
hoje está quase na faixa de 91%, ou seja, está quase chegando a 9% de vacância. O ideal seria tentar ficar em 5%, mas shoppings até 10% é algo também aceitável. Então ele está dentro de algo aceitável, porque shopping costuma ter muita rotatividade, né? Continuando aqui, as vendas vêm aumentando aí, as vendas por metro quadrado vêm aumentando nos últimos períodos, por isso que a gestão fala aqui de algo positivo, né? Aqui as vendas repetitivas, SSS e o custo de ocupação vem diminuindo. O tráfego de veículos, como é sazonal, né? Ele vinha numa boa crescente, mas deu uma arrefecida. Mas a tendência é que continue agora a dar uma melhorada no final do ano, porque costuma ter uma ocupação, um tráfego maior de veículos aí. Os indicadores por receita por tipo, né? Então, o que gera a receita para um shopping? O aluguel é o principal, 57%. Mas dentro do shopping não tem aquelas propagandas que rodam lá dentro. Os lojistas têm que pagar pela propaganda. Então, mall e mídia paga. CDU e taxa, estacionamento. Então, são várias fontes de receita aí para o fundo, para os shoppings, né? O caixa, o resultado operacional vem subindo do fundo dos imóveis, seja por valor e seja por metro quadrado, vem numa crescente. Tudo isso é positivo. Os descontos que os shoppings estavam precisando dar vem diminuindo, tá? Isso também é interessante, porque sempre tem, querendo ou não, é comum ter inadimplência, né? E a inadimplência também, que chegou a ser quase 3%, fizeram um ótimo trabalho. E lógico, se chegou a ter inadimplência, em algum momento pagam essa inadimplência. Então chega a ser negativo, né? E atualmente ela está praticamente zerada a inadimplência do fundo. Então isso para mim é algo muito positivo. E aqui eles falam alguns eventos que aconteceram nos imóveis, nos shoppings que o fundo possui aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. E eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!